Amigos e camaradas, realizamos hoje, nesta cidade de Braga, o primeiro ato público da candidatura da CDU às eleições para a Assembleia da República de 6 de outubro, por este círculo eleitoral, com a presença do primeiro nome da lista e atual deputada Carla Cruz, e com ela damos um importante passo em direção a umas eleições que constituem um momento de maior importância para o futuro do país. Sim, estas eleições para a Assembleia da República são de maior importância para o futuro da nossa vida coletiva. O que se decide nestas eleições é muito. É a vida e a vida de cada um para os próximos anos que está em jogo em outubro. E por isso partimos para este combate com a consciência de que é preciso construir um bom resultado da CDU. Um resultado que permita garantir que o que se conseguiu nesta legislatura de reposição e conquista de direitos e rendimentos para os portugueses não volta atrás e se avance decididamente na elevação das suas condições de vida, traduzidas na melhoria dos salários, das reformas, das condições de trabalho, na concretização efetiva do direito à saúde, à educação, à proteção social, à mobilidade e à cultura. Estas eleições são, de facto, a grande oportunidade para que os democratas e patriotas, para todos os que aspiram a uma vida melhor, expressem a vontade de pôr o país a avançar, dando mais força à CDU. Vamos convictos de que todos os caminhos de reforço da CDU, com mais votos e mais deputados no país, estão em aberto e vamos percorrê-los com confiança que nos dá a consciência do dever cumprido e do trabalho realizado nesta legislatura que agora termina. Uma legislatura assinalada desde logo pela resoluta iniciativa do PCP, que criou as condições que conduziram à derrota e afastamento de um governo responsável por uma retrógrada e violenta ofensiva que ameaçava prolongar-se, o governo PSD-CDS, e abrir uma nova fase da vida política nacional. Uma legislatura que mostrou o decisivo papel da luta dos trabalhadores e das forças da CDU e dos seus deputados numa Assembleia da República alterada na sua composição e num quadro em que o PS e o seu governo minoritário, mas também PSD e CDS, agora em minoria na Assembleia, não tinham condições de impor sozinhos a sua política de sempre. Uma legislatura marcada no plano institucional pela centralidade da Assembleia da República e das forças da CDU, na produção das principais iniciativas políticas que permitiram a reposição e conquista de direitos e rendimentos que haviam sido extorquidos nos últimos anos do PEC e do Pacto de Agressão das Troicas e com elas assegurar o crescimento económico e a criação de emprego verificado neste período. Uma legislatura em que os deputados dos partidos da nossa coligação democrática unitária, PCP e PEV, travaram importantes combates e realizaram um sistemático e abundante trabalho propositivo, visando dar solução aos seus problemas concretos do povo, não apenas em cada um dos 4 orçamentos do Estado da legislatura, onde ficaram consagradas importantes medidas, graças à sua ação determinante, e que são avanços na vida dos portugueses e deste distrito, mas nas muitas iniciativas legislativas próprias dos partidos que compõem a CDU. Um trabalho ao serviço desta região e do país, a que a deputada Carla Cruz, de forma empenhada, também protagonizou. Carla Cruz é uma deputada que, com grande perseverança e empenho, desenvolve uma forte intervenção na Assembleia da República. Uma mulher incansável. Uma mulher incansável no que toca à defesa dos trabalhadores e do povo português. Mantém uma destacada intervenção política que é reconhecida a nível nacional, sempre em estreito contacto com a população do seu distrito, que conhece bem a sua ação e a sua iniciativa. Quando apresenta medidas em defesa dos serviços públicos da região e do seu tecido produtivo, quando está junto dos trabalhadores em luta, quando dá voz aos problemas das populações e necessidades daqueles que querem fazer com que o país avance, a primeira candidata da CDU pelo distrito de Braga tem provado com ações e não com palavras que na CDU não temos duas caras.
As populações deste distrito sabem que têm na CDU e tiveram em Carla Cruz, com a sua dedicação, o seu entusiasmo, os protagonistas consequentes na defesa das suas condições de vida, como reconhecem aqui, se mencionou designadamente, os pescadores de Esposende, os jovens de Vieira do Minho, os utentes do SNS de Barcelos, que reclamam a construção de um novo hospital, ou as populações que lutam por uma ligação ferroviária direta entre Braga e Guimarães. Toda uma ação que, estamos certos, será reconhecida pelas populações desta região, a que se junta a vasta intervenção que tem de repercussões no plano nacional, tem um forte impacto em cada um dos distritos. Estamos a findar a legislatura e, olhando para o caminho percorrido, a conclusão que poderíamos tirar é que tem valido a pena o combate que a CDU tem travado nestes últimos 4 anos. Aliás, diga-se, camaradas e amigos, quem votou na CDU há 4 anos atrás, pelo menos pode ter um sentimento de confiança, que é o seu voto foi respeitado. A palavra da CDU foi cumprida. Valeu a pena terem votado na CDU, porque, de facto, pelo trabalho realizado pela nossa deputada, bem merece este significado. Verificaram-se avanços e conquistas só possíveis pela ação do PCP e do PEV, entre muitos outros, como foram a reposição dos feriados e salários roubados, o aumento das reformas e das pensões, a reposição do subsídio de Natal por inteiro, o alargamento do abono de família, o fim do corte de subsídio de desemprego, os manuais escolares gratuitos em toda a escolaridade obrigatória, a melhoria das condições de reformas de longas carreiras contributivas, o descongelamento de carreiras e valorização remuneratórias dos trabalhadores da administração pública, a eliminação do pagamento especial por conta para pequenos e médios empresários, a redução dos custos dos combustíveis para os agricultores ou o desagravamento do IRS para salários mais baixos e intermédios. Foram avanços conquistados a pulso e não se avançou mais porque o PS mantém presente na sua governação opções essenciais da política direita, tal como fizeram governos anteriores do PSD e do CDS, porque continua a pôr à frente dos interesses do país a sua subordinação ao euro e à União Europeia, o seu compromisso com os interesses do grande capital. Sim, não haja confusão nesta matéria. Não há nenhuma maioria parlamentar, nem nenhum governo de esquerda. O que há é um governo minoritário do PS, condicionado pela circunstância do PCP e do PEV pesarem e terem condições para fazer aprovar medidas de sentido positivo e que se traduziram em avanços na vida das populações. Como não haja confusão também quanto à natureza destas eleições legislativas de outubro. Elas não são para eleger primeiro-ministros, mas sim deputados. Sim, essa é uma mentira posta a nu nas últimas eleições legislativas. O PSD teve mais votos, mas não pôde formar governo. O que no dia 6 de outubro se decide é isso mesmo. A eleição de deputados, não quem fica à frente, ou que será primeiro-ministro. É da composição da Assembleia da República que dependem soluções políticas e institucionais. Quanto mais deputados tiver a CDU, mais força terão os trabalhadores e o povo. Sim, camaradas e amigos, quantas vezes aqui neste distrito do país são as pessoas que se dirigem a nós. Nós apreciamos muito aquilo que vocês fizeram, mas vocês não ganham. O que é isso de ganhar? Tratamos da eleição de 230 deputados. Não há nenhum candidato a primeiro-ministro nestas eleições. Há candidatos a deputados e, portanto, devemos dizer às pessoas isso mesmo para reforçar. Se têm a intenção de votar na CDU, então que o façam, porque quanto mais força derem à CDU, mais os problemas nacionais serão resolvidos, mais os trabalhadores têm avanço. Os avanços conseguidos têm aqui na ação da CDU e nas condições criadas na Assembleia da República a sua explicação e não numa qualquer exclusiva ação do Governo. Avanços que permitiram atenuar os efeitos da política direita
e revelar as potencialidades de um caminho de desenvolvimento económico e social que se impunha e impõe continuar a aprofundar. Avanços que foram determinantes para o crescimento da economia e do emprego, como sempre afirmamos. Não fossem os avanços nos direitos e rendimentos que dinamizaram o mercado interno, então, em grave retrocesso, e o que se avançou em matéria de crescimento e emprego, embora insuficiente, não teria acontecido, mesmo tendo em conta a conjuntura favorável que também pesou. É por tudo isto que aqui estamos de cabeça erguida, a dizer aos trabalhadores e ao povo do Distrito de Braga que podem continuar a contar connosco, quer para defender os seus direitos e interesses por um projeto de desenvolvimento verdadeiramente alternativo. Aqui estamos determinados, enfrentando esta nova batalha com a mesma determinação e confiança de sempre. Aqui estamos animados e impulsionados pela consigna: avançar é preciso, mais força à CDU. Amigos e camaradas, nós sabemos bem quão positivo foi o que se conseguiu, mas também sabemos que o que conseguimos foi e é insuficiente e limitado. Sabemos que se ficou aquém na solução de muitos problemas que era urgente dar resposta, porque o governo do PS resiste e Portugal não tem ainda a política necessária para lhe fazer frente à política patriótica e de esquerda. Propalam a ideia de que se estão a resolver os problemas do país, dando como exemplo o crescimento da economia e a diminuição do déficit. Mas isso, infelizmente, não é verdade. Os problemas de fundo não foram nem estão resolvidos e persistem graves problemas económicos e sociais sem respostas. Portugal continua confrontado com os seus crónicos problemas que se arrastam sem solução, como são os seus déficits estruturais, que são responsáveis pelos insuficientes níveis de crescimento económico, pela degradação dos setores produtivos nacionais, por profundas desigualdades sociais e regionais, pela degradação dos serviços públicos. Na verdade, é porque se insiste em manter o essencial da política de direita que sucessivos governos do PS, PSD e CDS têm vindo a executar, que se continua a adiar resposta a problemas que era premente resolver. É porque se quer manter o essencial dessa política com os constrangimentos e imposições da União Europeia, que se asfixia o investimento público e se reduz a níveis inadmissíveis dos mais baixos da Europa e submete o país a fortes assimetrias de desenvolvimento. É porque se quer manter o essencial da política de desastre nacional, que se continua a adiar resposta aos problemas da área da saúde e dos serviços públicos, com o desastre que tem sido a política de anos de subfinanciamento e do SAI 2 entre um ou outras vezes sequer nenhum. É por isso que a dinamização dos setores produtivos continua muito aquém das necessidades do país. É por assim ser que Portugal, apesar de avanços dos últimos anos, é um país em que a distribuição do rendimento nacional é profundamente injusta. Os salários são baixos, os horários são desregulados, a precariedade muito elevada. Centenas de milhares de trabalhadores, apesar de trabalharem, estão numa situação de pobreza. Dezenas de milhares imigram, muitos que desejam ter filhos e não os têm, seja por carências económicas, seja por horários incomportáveis ou incerteza quanto ao futuro. É com esta política que apenas serve a alguns, que é preciso romper, mas que PS, PSD e CDS querem salvar e eternizar. Uns alimentando falsas alternativas para manter as suas políticas de sempre, outros a tentar recuperar a política de empobrecimento acelerado do povo, com uma nova versão da história da carochinha. É o caso do PSD, que acaba de apresentar um plano estratégico para o futuro, que mais não é do que um regresso ao passado, acoberto de uma falsa promessa de redução da carga fiscal. Lá está o regresso à teoria da baixa dos impostos para incentivar o investimento do anterior governo PSD-CDS, para os ricos, claro, porque no falso suposto que são eles que investem. Lá está a velha teoria da exclusividade de apoio às exportações, ou seja, o país a caminhar numa só perna, em contraponto à política de recuperação de rendimentos e de consumo das famílias, que PSD e CDS condenam e que tem subjacente a defesa da política de baixos salários e do trabalho sem direitos. Nós sabemos bem o que querem PSD e CDS,
quando falam em impostos a mais ou da carga fiscal. O que eles querem é esconder a injustiça fiscal que defendem. Menos impostos para os grandes lucros e por isso querem baixar ainda mais o IRC. Mais impostos sobre os trabalhadores e por isso reduziram os escalões e aumentaram as taxas do IRS, inventaram o coeficiente familiar, congelaram o mínimo de existência, criaram sobretaxas no IRS, mais impostos sobre o consumo das famílias. E por isso passaram o IVA de 6% para 23% na eletricidade, mais impostos sobre os pequenos empresários e por isso aumentaram o IVA da restauração para a taxa máxima e queriam aumentar o PEC. E por isso, camaradas, Rio teorizou sobre nós sermos inimigos das empresas. Pois, de que empresas é que está a falar? Está a falar dos grandes grupos económicos, naturalmente, dos grandes potentados económicos. Mas a única medida positiva para os pequenos e médios empresários, que estão esquecidos pelo PSD, se houve abaixamento dos impostos, designadamente do IVA da restauração, e também o fim do pagamento especial por conta, deve-se ao PCP na defesa dos pequenos e médios empresários, como nós fizemos com estas propostas. Tal como sabemos, o que querem quando falam de reformas estruturais, estão a pensar na privatização da segurança social, em fazer com a privatização da saúde um negócio. Não será com as falsas soluções do passado que se resolverão os problemas do nosso país. Portugal precisa de avançar e não andar para trás. Mas também não é mantendo o fundamental da política direita ou disfarçando com novas promessas de políticas sociais e laborais que a vida não confirma, como se vê com as propostas do governo do PS em relação às leis laborais de retrocesso social. Aliás, vejam lá, a grande descoberta, o PSD anunciou hoje que iria votar a favor das propostas do PS em relação ao Código do Trabalho, em relação às normas gravosas do Código do Trabalho. Que a grande novidade, camaradas, nestas matérias, sempre juntos, sempre juntinhos, porque se trata de impedir que os trabalhadores tenham direito a uma vida melhor, tenham direitos a ter direitos, melhores salários e mais dignidade. Mas, mais uma vez, aqui está a prova provada, mais de qualquer palavra nossa, vejam o facto. Quem apoia o quê? Quem apoia quem? Ora, cobrindo-a com uma nova roupagem, como se tentou com a ilusória operação da chamada Aliança Progressista, ou Frente Progressista, que de progressista pouco ou nada tinha, apresentava como uma nova solução política alternativa para a União Europeia e para servir Portugal, e que implodiu com estrondo com as nomeações de anteontem para os cargos de direção das instituições da União Europeia. O que vingou e triunfou foi o núcleo duro dos protagonistas da política da Troika, com a Alemanha e a senhora Christine Lagarde, do FMI à cabeça, para garantir que se manterão intocáveis os interesses das grandes potências e a seguir a inamovível linha de rumo político das imposições que estão na origem de todas as crises e que têm inviabilizado qualquer solução da afirmação de uma política soberana de países como Portugal, capaz de combater os atrasos e relançar o desenvolvimento. A solução imposta, com tudo o que ela arrasta, só confirma quão imperiosa é a libertação do país da política direita de submissão às imposições da União Europeia. Hoje está cada vez mais claro que o que se impõe é seguir um outro caminho, liberto de constrangimentos das políticas dominantes que servem o grande capital transnacional. Amigos e camaradas, está cada vez mais claro que o que está em causa na vida política nacional é a escolha entre dois caminhos. Avançar no que se conquistou e responder aos problemas do país, dando mais força à CDU, ou andar para trás. Para a CDU, o desenvolvimento do país é inseparável da elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo. É inseparável da defesa dos setores produtivos e da produção nacional, nomeadamente da defesa da agricultura familiar, do modo de produção tradicionais, aqueles que ocupam o território. É inseparável de um Estado ao serviço do povo, que efetiva os direitos sociais, assegura os direitos à saúde, à educação, à proteção social, promova a cultura,
garanta o direito à mobilidade e à habitação. É inseparável de um país coeso e equilibrado, a garantia do progresso e das condições de vida em todo o território. Por isso, avançar é preciso para combater as desigualdades e injustiças, colocando-se como estratégico o aumento dos salários, medidas de enorme alcance social de valorização do trabalho, de combate à pobreza e de melhoria das condições de vida. Sim, combate à pobreza efetiva, camaradas. Os pobres gostam de sentir a solidariedade em épocas muito especiais, mas o desejo maior de um pobre é deixar de o ser, com o seu salário, com o seu apoio social, poder ter dignidade para deixar de ser pobre, para ter uma vida mais feliz. Avançar desde logo com o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores como uma emergência nacional, parte integrante de uma estratégia de valorização das profissões e das carreiras, como o aumento significativo do salário médio, o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros e a convergência progressiva com a média salarial da zona euro. Um aumento de salários que tem de ser acompanhado do aumento das reformas e pensões, assumindo a CDU desde já o compromisso de propor e se bater para que na próxima legislatura as reformas e pensões tenham um aumento mínimo de 40 euros. Avançar igualmente com uma justa política fiscal baseada nomeadamente na taxação do grande capital e na redução dos impostos sobre os trabalhadores, na redução dos impostos indiretos face aos impostos diretos. Uma política que tenha outra linha essencial, avançar com um programa ambicioso de financiamento dos serviços públicos e funções sociais do Estado. Uma política para avançar por uma viragem nas políticas ambientais, que passa pela planificação e gestão criteriosa de recursos naturais, e não uma economia guiada por critérios financeiros e a maximização do lucro, que multiplica desigualdades e conduz à predação dos recursos naturais. Tal como assegurado um novo rumo para a justiça, que se quer mais igualitária, acessível e próxima dos cidadãos, e o firme combate à corrupção e à evasão fiscal. Amigos e camaradas, vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual nós precisamos de preparar com toda a determinação. Uma campanha que afirme com confiança que há solução para os problemas do país, que é possível avançar na solução dos problemas nacionais, na elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, que é possível, com a força da CDU, a sua luta e o seu voto na CDU, assegurar o prosseguimento dos caminhos de novos avanços na reposição de direitos e rendimentos. Uma campanha que mostra que é dando mais força à CDU, alargando a sua influência política e eleitoral, que a construção da alternativa e a concretização da política alternativa fica mais próxima. Nós partimos para mais esta batalha convictos que é possível avançar e fazer da CDU a grande força propulsora da mudança que o país precisa. Camaradas e amigos, sabemos bem em que distrito estamos. Sabemos bem das nossas dificuldades. Um combate que vai ser muito duro e desigual. Mas, camaradas, não vai ser fácil, sabemos. Mas alguma vez nós tivemos a vida facilitada durante muitas décadas, antes e depois do 25 de Abril. Quantas vezes éramos arrostados com ofensivas violentíssimas. Hoje as coisas são mais refinadas. Já não é com prisão e tortura. Fazem pela via do silenciamento, às vezes até da infâmia. Sabemos isso tudo, câmara. Mas sabemos que neste combate desigual há uma riqueza maior que ninguém tem, nenhum outro partido ou força política que concorre a estas eleições. Sois vós, somos nós, que ativistas que somos da CDU, aqui estamos prontos não apenas para votar, mas para participar nesta batalha que tem de ser de todos. Riqueza maior que eles não conseguem tirar. E é por isso, com confiança, neste distrito difícil, temos confiança para travar esta batalha. Porque, como já aqui foi dito, valeu a pena, nesta prestação de contas aqui feita, valeu a pena ter votado na CDU. Vai valer a pena para continuar este caminho. Seremos capazes, camaradas? Vale a pena tentar, vale a pena
exercer tanto esta militância com aquela confiança própria de quem quer uma vida melhor para Portugal e para os portugueses. Viva a CDU!